Olá, este é o Segunda Chance Podcast, eu sou Patrícia Mendes e você está nas Madrugadas com Deus. Hoje é o 10º dia que nós estamos aqui em oração. Que presente de Deus nós chegarmos até aqui. Se você perdeu qualquer um destes dias, volte, maratone, escute, ouça novamente, porque Deus falou coisas preciosas para nós durante estes 9 dias e hoje não será diferente. E eu peço para que Deus te visite, fale ao seu coração e te dê a oportunidade de você viver essa experiência destas madrugadas, independente de você ouvir na madrugada. Quando você maratonar, faça um acordo com Deus de você despertar de madrugada, pode ser às 3, pode ser às 4, pode ser às 5. Eu dei uma dica em uma dessas madrugadas, como é que a gente faz para acordar de madrugada. É só você conversar com Deus e dizer: Senhor, eu não tenho vontade de despertar, mas se for a tua vontade, me chama. Se o Senhor quiser conversar comigo, eu tô aqui. E vocês vão ver como isso funciona. Eu vivo essa realidade na minha vida há mais de 20 anos. Todos os dias eu durmo com muito sono, eu gosto de dormir, eu sou um ursinho hibernante, eu amo cama, amo ficar na cama, amo dormir horas a fio. Se eu pudesse, eu dormiria dias a fio. Mas é tão incrível como todas as noites, quando eu vou dormir, eu digo: Jesus, eu estou com saudade do Senhor. Se o Senhor puder, o Senhor me chama para a gente conversar e bater um papo? E Ele sempre me chama, Ele sempre me acorda, Ele sempre me beija, Ele sempre vem conversar comigo. A forma dele fazer isso, com a sua palavra, com o seu amor, falando com o Espírito Santo ali no meu ouvido. É muito bom. Então eu te convido para você viver essa realidade. Essa série Madrugada com Deus com certeza nasceu no coração de Deus e tomou conta do meu coração, e eu tenho certeza que Ele já tomou conta do seu coração, tenho certeza absoluta. Eu escolhi para nossa temporada a apostila produzida pela Casa Publicadora Brasileira da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, e a gente escolheu a apostila de título Primeiro Deus, chamado a oração. É importante que você saiba que eu não estou usando a apostila na íntegra, e se você desejar ler, se você desejar tê-la, se você desejar imprimir, eu tenho ela em PDF, eu posso lhe mandar para que você possa ter isso fisicamente com você ou virtualmente com você, para que você não perca nenhuma palavra do que foi dito. Eu customizei todos os dias, eu li partes e voltei para outras, mas você vai conseguir ter uma leitura abrangente de tudo que está nessa apostila. Tem muito mais do que aquilo que eu estou passando para vocês, e eu tenho que fazer uma meditação mais sucinta, porque todo mundo precisa sair para trabalhar, mas a verdade é, se você precisar, fale comigo pelo WhatsApp, Brasil mais 55, código da minha cidade 33, e o celular é o 991918105. E você pode também me encontrar pelo Instagram. Ali, pelo direct, você pode me pedir no @patricia.mendes7, número 7. Quero ler para vocês o nosso versinho que permeou a nossa semana. E o versinho diz assim, os versinhos dizem assim pra gente. Lá em Salmo 139, o verso 16 e o verso 17. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Que Deus possa falar ao teu coração através deste verso, possa aquecer a tua alma, e com isso eu quero ler a passagem do Desejado de Todas as Nações, que eu achei tão especial para complementar o nosso raciocínio sobre o verso. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus,
que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os planos que Deus tinha a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. Fica aqui para você a dica de Jesus. Você não sabe nada sobre o seu futuro. Você não enxerga um palmo diante da sua frente, 1 minuto à frente. Você não sabe o que está para acontecer, mas Jesus sabe. Jesus já está no futuro, Jesus já está vivendo os problemas, as soluções dos problemas que você apresentou para Ele. Jesus já está lá na frente, vivendo os eventos, as situações. Tudo o que você puder imaginar que é novo para você, não é novo para Jesus. Então, tenha a humildade de falar para Jesus todos os dias quando você despertar: Senhor, planeje o meu dia. Eu não vou te apresentar o meu. O meu tem muitas coisas aqui na minha cabeça, mas eu quero que o Senhor organize meu dia e faça a sua vontade no meu dia. Não deixe de compartilhar esse podcast com pessoas que estão ao seu redor. Elas podem estar apenas em silêncio, e isso não quer dizer que elas não estão precisando da mesma mensagem que você está ouvindo. Pense sobre isso. Hoje nós vamos orar por pessoas e pela saúde. E eu vou te convidar para que você, neste momento, em postura de adoração e reverência diante do Senhor dos Exércitos, nosso Criador, possa se colocar e possa pedir a Ele que fale ao seu coração enquanto a gente ora e que possa atingir a vida das pessoas que nos cercam e que a gente sinta realmente que Deus Todo-Poderoso está com a mão estendida para cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos? Quem puder, quem tiver em qualquer outra atividade não tem problema, se não for de madrugada também não tem problema, só ouça e coloque seu coração diante de Deus. Senhor meu Deus, Pai poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, nosso Pai, nosso Deus, nosso amigo. Essa semana, Senhor, nós estivemos em oração pelas pessoas enfermas. Nós pedimos por elas, nós clamamos para que o Senhor as visitasse, que os anjos entrassem pelos hospitais, pelos lugares difíceis. Mas hoje, Pai, nós estamos clamando por saúde. Nós estamos clamando pela nossa saúde. Nós estamos pedindo a Ti que abra a nossa mente e que permita que tanto a nossa saúde física, mental como espiritual, ela esteja diante do Seu trono e o Senhor revigore as nossas forças. Precisamos de saúde, Deus, para as atividades cotidianas. Precisamos de saúde para trabalhar, precisamos de saúde para empreender, precisamos de saúde para cuidar dos filhos, precisamos de saúde para dirigir, para ir à academia, precisamos de saúde para realizar as obras que o Senhor coloca na nossa mão todos os dias. Mas se uma destas 3 situações da nossa vida não está bem, sempre há algo que fica faltando. E é por isso que nós queremos te pedir. Pela saúde mental, porque ultimamente a gente tem ouvido que pessoas têm sofrido de forma mental por vários tipos de situações diversas. Às vezes com medo, síndrome do pânico, às vezes com ansiedade, às vezes com a depressão e tantas outras coisas, Pai. Tantas outras coisas que tomam a mente. O medo em si. Às vezes a preocupação, aquele pensamento repetitivo, Senhor, que não sai da nossa mente, que destrói o nosso dia. Às vezes por alguém que nos fez mal e aí aquilo nos traz todo desconforto. Então eu te peço que o Senhor tome a nossa mente, blinde a nossa mente com o teu poder.
dá a cada um de nós sanidade. Nós precisamos de sanidade, porque a sanidade nos aproxima de Ti. É na nossa mente que o Senhor nos dá sabedoria. É na nossa mente, quando ela está em paz, quando ela está tranquila, que o Senhor consegue nos mostrar caminhos novos, direções novas. Quando a gente está perturbado, irritado, chateado, magoado, seja o que for, a gente não consegue enxergar a Tua mão poderosa. Por isso queremos te pedir pela saúde mental, por sanidade, por sabedoria, pela pessoa sabedoria que é o Espírito Santo. Nós queremos pedir também pela saúde espiritual de cada um de nós, das pessoas que estão ouvindo, das pessoas que vão receber esse áudio, das pessoas que um dia chegarão a ouvir este áudio. A saúde espiritual, Pai, de Te buscar, de sentir mesmo a vontade de Te buscar. E se não sentir, que cada um que está aqui que conhece o seu eu possa ser verdadeiro com o Senhor, como um dia eu tive que ser, meu Deus. E falar para o Senhor: não quero Te buscar, não Te conheço, não gosto do Senhor, não tenho familiaridade com o Senhor, e se o Senhor quiser, o Senhor vai entrar na minha vida. E de maneira impressionante, Jesus, o Senhor o fez. Então, pelo poder do Teu nome, nós estamos pedindo para que a sinceridade tome conta da nossa vida. A saúde espiritual, Jesus, ela tem a ver com a intimidade e a sinceridade do nosso coração diante de Ti. Por isso eu Te imploro, eu Te peço que o Senhor traga os nossos corações debruçados perante o Senhor. E Deus, que cada um que está aqui ouvindo não tenha que passar coisas, situações, circunstâncias difíceis, probantes, para entender quem é o Senhor e o seu amor, mas que venham para o Senhor com amor. Que essa oração faça toda a diferença, que sinta o desejo de pelo menos fechar a porta do quarto, ainda que não consiga se ajoelhar, ainda que não consiga falar nada, mas consiga pensar ali, quietinho: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu sei que tem algumas pessoas que me dizem que às vezes se ajoelham, não sabem nem o que dizer. Eu também quero que o Senhor traga o conforto espiritual, de que ainda que elas não abram a boca, o Senhor está ali abraçando elas de joelhos. O Senhor está cuidando delas. E no momento certo, elas vão começar a sentir a alegria de se comunicar com o Senhor, de dialogar com o Senhor, de contar as coisas boas e ruins da sua vida. O Senhor diz, Pai, que o Senhor vai levar para o céu amigos. O Senhor não vai levar desconhecidos. Então a gente precisa estar muito pertinho do Senhor. Então nos ajude, alimente a nossa saúde espiritual com a presença do Espírito Santo. E Pai, nós estamos aqui te pedindo saúde física. Pode ser que tenham pessoas aqui que estão de joelhos, estão dirigindo, estão fazendo as suas atividades e ouvindo esta oração, que são pessoas que de repente até pode ser que tenha alguém que está na academia, que são pessoas que têm essa força de ir caminhar, de ir para a academia, de fazer exercícios. Senhor, mas o Senhor sabe que grande maioria dos teus filhos não tem esta vontade, não tem esta reação, né? Essa ação de ir para a academia, de aprender, de saber como se exercitar, o que fazer. E eu quero te pedir em nome de Jesus, para que o Senhor possa dar esse vigor, essa coragem, essa vontade, esse desejo dessas pessoas irem e receberem o refrigério e terem o privilégio de terem vidas saudáveis, uma alimentação saudável. Coloca no nosso paladar, Senhor, alimentos que vão fazer bem para a gente, frutas, legumes, verduras, cereais. Se a gente tiver aquele desejo de comer uma coisinha ou outra que não seja tão boa, que seja raro, não seja algo que seja do dia a dia.
Então, tira da nossa vontade, do nosso paladar, desejo de bebidas alcoólicas, desejo de fumo, seja ele qual for, ou de droga, seja ela qual for. Talvez tenha entre nós até pessoas que vão para a academia, mas gosta de uma maconha, eu conheço pessoas assim. E eu queria pedir, eu não sei se essas pessoas estão me ouvindo, mas eu queria pedir a Ti, Senhor, tira esse desejo de estar com a mente, sendo, de repente, de alguma forma, essa mente não estar tão clara e permita que ela sinta o desejo de ser saudável. Ser saudável faz bem para nós, então nos ensina. Ajuda a gente a ir tomar sol, ajuda a gente a tomar água, ajuda a gente a fazer as coisas que fazem bem para o nosso organismo. Por favor, Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajude. A oração de hoje, Senhor, é pelo Benício, é pela Dileane, é pelo Douglas, é pela Érica, é pela Rosângela, é pelo Evandro e é pelo Igor. Que a Tua mão poderosa possa tomar a vida dessas pessoas. E eu te peço, Jesus, que permaneça com a gente, fale com a gente, com esta mensagem linda que o Senhor tem falado com a gente todo dia, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é o remanescente e a oração. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está em Apocalipse 14, 12. Em Apocalipse 12, 17, diz o seguinte: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Isaías 44, 8 diz: Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Em Isaías 60, verso 1 diz: Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Em 2 Coríntios 5,18 diz: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Jeremias 1,7 diz: Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Em 1 Pedro 3,15, o último versinho que nós estamos lendo diz: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança e da fé que vocês têm. Companheiro peregrino, estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Aquele que morreu pelos pecados do mundo está franqueando as portas do paraíso a todo o que nele crê. Logo, a batalha estará finda e a vitória ganha. Amém? Isso é lindo de saber. Breve veremos aquele em quem se tem centralizado nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, as provas e sofrimento dessa vida parecerão como se nada fora. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, diz em Isaías 65:17. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Hebreus 10, 35 a 37. A fé vê Jesus posto como nosso mediador, à destra de Deus. A fé contempla as mansões que ele foi preparar para os que o amam. A fé vê as vestes e a coroa, tudo preparado para os vencedores. A fé, ela ouve o cântico dos remidos e aproxima as glórias eternas. Precisamos achegar-nos a Jesus em amor e obediência, caso queiramos ver o Rei em sua beleza. Em crer que há paz e alegria no Espírito Santo. Creiam, creiam. Minha alma exclama, creiam, descansem em Deus. Ele pode guardar aquilo que lhe confiaram e os fará mais do que vencedores por aquele que os amou. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da nossa natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestiais entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito Santo de Deus. Operasse, porém, o Senhor sobre os homens, como fez no dia de Pentecostes, e posteriormente muitos que hoje professam crer, na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam dos que estivessem cheios do Espírito: estão cheios de mosto. Entenderam o que eu li aqui? Tem pessoas que elas têm uma aparência de piedade, aparência de cristandade. E podem acontecer que, se acontecesse o que ocorreu lá em Pentecostes, que 3.000 pessoas conheceram o nome de Jesus, se batizaram e se entregaram a Cristo, que se isso acontecesse nos dias de hoje, talvez muitas das pessoas que estão conosco nessa lida cristã, nessa vida de cristianismo, dentro das igrejas, onde quer que estejam, essas pessoas diriam assim: nossa, isso é puro fanatismo. Vê como é muito tênue essa linha de quem anda com o Espírito Santo ou não? Pelos frutos a gente conhece. Então, é sempre bom a gente prescrutar a nossa alma, isso eu estou dizendo para vocês, para saber em que pé nós estamos espiritualmente. Isso é muito importante. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mais a chegada união com seu Santo Espírito do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho e se submetam à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Jesus, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tomem cuidado, não vá a extremos. Ora, queridos, sede cautelosos e não entreis em excitação humana, nem procureis suscitá-la. Mas ao passo que devemos ser cuidadosos de não entrar em agitação, não devemos também encontrar-nos entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e insusceptível à impressão. As 3 mensagens angélicas têm um propósito primordial: preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge em Apocalipse 14:12, texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. O apóstolo afirma
que estas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Pela graça divina, esse povo suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. Enfrentará a fúria da besta e manterá suas convicções de fé. Sem poder comprar ou vender, enfrentando perseguição, prisão e a própria morte por causa de Cristo, o remanescente será obediente aos mandamentos de Deus. Essas pessoas não permitirão que a coação do mal as faça renunciar à sua lealdade. Isso porque vivem cheias da graça, exaltam a Cristo e são obedientes em um mundo rebelde e desobediente. Os crentes do tempo do fim demonstrarão ter a fé em Jesus. A fé em Jesus é a mesma qualidade de fé em Deus que Cristo demonstrou na cruz. Jesus confiou quando não podia ver. Sua fé transcendeu o que estava acontecendo ao redor. É por isso que suas palavras finais foram: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está em Lucas 23, 46. Pouco antes da volta de Jesus, o povo de Deus precisará exercer o mesmo tipo de fé. A pergunta que eu faço é: o que nos sustentará naquele momento de provação? Somente a fé em Jesus. Como podemos desenvolver essa fé? Aprendemos durante esses 10 dias. Primeiro, assim como a salvação é um dom, a fé também é. E ela cresce à medida que a exercemos. Está lá em Romanos 12, de 3 a 8. Essa fé que desenvolve somente ouvindo a voz de Deus está em Romanos 10, 17. E está disponível a todos que buscam o Senhor de todo o coração. Eu pergunto a vocês, valeu a pena esses 10 dias ou não valeu? Que impressionante a certeza que a gente tem que a história deste mundo está no controle das mãos do nosso Senhor Jesus. Ele está voltando para nos buscar. E eu queria que você hoje, durante as suas atividades ou ao final do dia, ao ouvir essa mensagem, você fosse dormir com este pensamento, com as seguintes orações que venham à sua mente. Senhor, obrigado, porque à medida que o Espírito Santo habita em minha vida, ele produz paciência e perseverança em mim. Tua vontade, Senhor, é o amor. Amor por ti e amor pelos outros. Amor conforme revelado na palavra e na vida de Jesus. Alegro-me pelo fato de que tu és poderoso e desejas transformar nosso coração rebelde em um coração que está em sintonia com a grande lei do amor, que é Jesus. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai poderoso, que transformador é saber quanto o Espírito Santo está interessado em falar ao nosso coração. Que maravilha, Deus, é entender os teus propósitos. Que maravilha é a gente perceber que há um céu todinho interessado em nos levar para viver a eternidade contigo. Não é utopia, não é história da carochinha. É, Senhor, uma verdade, uma realidade que está bem aí à nossa frente, bem à frente da gente, diante dos nossos olhos. Tem misericórdia de nós, Pai. Guarda-nos em teus braços. Eu te peço, eu te agradeço, te peço pela vida, pela saúde e especialmente pelo dia de cada um que está saindo para suas atividades. Que a tua graça esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.